Colossenses 3 é um dos capítulos mais transformadores de toda a Escritura. Nele, Paulo fala sobre a vida nova em Cristo, a mortificação da carne, o revestimento do novo homem, a disciplina espiritual e a ordem divina no lar e no trabalho. Mas apesar da clareza do texto, muitas dessas verdades são hoje ignoradas, silenciadas ou distorcidas pela igreja moderna. Paulo não escreve de forma nebulosa. Ele afirma: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Não há ambiguidade. A vida do cristão não pode estar enraizada neste mundo, mas nas realidades celestiais. Enquanto o mundo ensina que devemos viver para satisfazer nossos desejos, Paulo ordena que façamos morrer a prostituição, a impureza, as paixões desordenadas, a avareza, que é idolatria. O contraste é total. Ou vivemos para a carne, ou vivemos para Cristo. Ou seguimos os desejos da terra, ou buscamos as coisas do céu. O choque está na radicalidade do chamado. Fazei morrer a vossa natureza terrena. Não se trata de negociar com o pecado, mas de crucificá-lo. Não é um convite a ajustes superficiais, mas uma sentença de morte para a velha vida. Isso é duro para uma geração que prefere ouvir sobre autoajuda e prosperidade, mas continua sendo a verdade eterna do Evangelho. Mas há promessa: quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. O sofrimento presente é passageiro, a glória futura é certa. O chamado à santidade não é vazio, mas sustentado pela esperança da manifestação de Cristo. Este vídeo é um convite a redescobrir Colossenses 3, a verdade ignorada que nos chama a viver a realidade da nova vida. Como disse Charles Spurgeon, o cristão não é apenas melhorado, ele é transformado. A graça não poliu a velha natureza, mas deu ao homem um novo coração. O capítulo 3 de Colossenses começa com uma ordem que resume toda a vida cristã. Se, pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Essas palavras não são um conselho opcional, mas um chamado radical para uma mudança completa de perspectiva. Paulo não está falando apenas de comportamento, mas de identidade. Se morremos e ressuscitamos com Cristo, nossa vida já não pertence a este mundo, mas está escondida com Ele em Deus. Buscar as coisas do alto não é um exercício religioso isolado, mas a essência da nova vida. Significa que nossas prioridades, desejos, valores e objetivos estão alinhados com o céu e não com a terra. Essa é a primeira verdade ignorada em Colossenses 3. Muitos querem os benefícios de Cristo sem ter a mente transformada por Ele. Querem a promessa do céu, mas continuam vivendo para a terra. Spurgeon dizia: se você é cristão, então a sua vida está no céu. E se sua vida está no céu, você deve viver de acordo com ela. Não pode viver como cidadão da terra, quando seu nome já está escrito no livro da vida. Essa declaração ecoa o ensino de Paulo. A fé verdadeira não é apenas crença intelectual, é mudança de cidadania espiritual. O contraste é profundo. O mundo vive para acumular riquezas, para satisfazer desejos, para construir fama. O crente, no entanto, é chamado a viver para Cristo. Isso não significa desprezar as responsabilidades terrenas, mas vê-las à luz do céu. O trabalho, a família, os relacionamentos, tudo deve ser vivido com os olhos fixos em Cristo, assentado à direita de Deus. Pensar nas coisas do alto é um exercício constante. A mente é o campo de batalha da fé. Quem ocupa nossos pensamentos determina quem governa nossa vida. Se nossos pensamentos estão enraizados no materialismo, no egoísmo e nas paixões, nossa vida refletirá isso.
Mas se nossos pensamentos são disciplinados pela palavra e voltados para Cristo, nossa vida se tornará reflexo do céu. Spurgeon advertiu: muitos olham para o céu apenas como um destino futuro, mas esquecem que ele deve ser uma influência presente. O céu começa no coração do crente que vive para Cristo aqui e agora. Buscar as coisas do alto não é esperar passivamente pelo fim, mas viver ativamente a realidade da ressurreição já no presente. Essa é uma das grandes verdades ignoradas por muitos cristãos modernos. Falamos de céu nos cânticos, mas vivemos como se a terra fosse nosso único lar. Celebramos a vida eterna, mas investimos todas as nossas forças nas glórias passageiras do presente. Paulo nos chama a viver em outra dimensão, não presos ao visível, mas enraizados no invisível. Não dominados pelas sombras, mas guiados pela luz. O chamado é radical, porque envolve renúncia. Para buscar as coisas do alto, é preciso deixar de buscar as da terra. Isso não significa abandonar responsabilidades, mas colocar cada uma delas sob a autoridade de Cristo. O trabalho não é mais para a vaidade, mas para a glória de Deus. A família não é mais para orgulho pessoal, mas para refletir o amor de Cristo. O dinheiro não é mais para a idolatria, mas para serviço ao reino. Paulo fundamenta esse chamado em uma realidade poderosa. Porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Essa é a base da santidade. Não vivemos mais para nós mesmos. Nossa identidade está escondida em Cristo. O mundo não nos compreende porque não vê a realidade espiritual que nos move. Mas Deus nos vê, e isso basta. Spurgeon concluiu: o crente é um homem que morreu para o mundo e vive para o céu. Se isso não for verdade, então ele não é crente. Essa é a seriedade de Colossenses 3. Não é uma exortação superficial, mas uma afirmação de vida ou morte espiritual. Buscar as coisas do alto é a marca dos que verdadeiramente ressuscitaram com Cristo. É a diferença entre religião morta e vida nova. É a prova de que fomos libertos da escravidão da carne para viver como cidadãos do reino. É a lembrança de que este mundo não é nosso lar. Somos peregrinos, caminhando rumo à glória que há de ser revelada. Depois de chamar os crentes a buscarem as coisas do alto, Paulo dá o próximo passo, um dos mais radicais do Evangelho. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão, vil concupiscência e avareza, que é idolatria. Colossenses 3:5. Aqui não há espaço para suavização. O apóstolo não diz controlem ou reduzam essas coisas, mas façam morrer. A ordem é de execução, não de negociação. A vida cristã não é uma convivência pacífica com o pecado, mas uma guerra declarada contra ele. Essa é uma das verdades mais ignoradas da igreja moderna. Spurgeon dizia: você não pode acariciar o pecado no seu peito e ainda esperar que ele não lhe devore o coração. O pecado deve ser morto, ou ele matará você. Esse é o ponto central de Paulo. A santidade não se constrói em meio termo. Ou a velha natureza é crucificada, ou ela continuará governando. A lista que Paulo apresenta expõe as raízes do coração humano. Ele começa com pecados ligados à sexualidade, prostituição, impureza, paixões desordenadas. Esses pecados dominavam o mundo greco-romano e ainda dominam o mundo moderno, talvez mais do que nunca. Vivemos em uma era em que a impureza sexual é celebrada como liberdade, quando na verdade é escravidão. Depois, Paulo fala da avareza, chamando-a de idolatria. O desejo desordenado por riqueza e bens materiais não é apenas falha de caráter, é adoração a outro Deus. Quantos hoje servem ao dinheiro mais do que a Cristo, enquanto dizem com os lábios que são discípulos do Senhor? O apóstolo alerta: por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O pecado não é apenas uma fraqueza humana, mas a causa da justa ira divina. Ignorar essa realidade é viver anestesiado,
como se a santidade fosse opcional. Mas Paulo é claro: quem vive segundo a carne colherá juízo. Spurgeon advertia: se o seu pecado não morrer antes de você, ele o acompanhará até o juízo. E ali não haverá mais misericórdia, mas somente justiça. Essa é a seriedade do chamado. A morte da natureza terrena não é questão de conveniência, mas de salvação. É importante notar que Paulo não escreve para descrentes, mas para a igreja. Ele fala a homens e mulheres que já haviam confessado Cristo, mas que ainda precisavam mortificar a carne. Isso nos mostra que a santidade não é automática. Mesmo após a conversão, a batalha continua. A diferença é que agora não lutamos sozinhos, mas pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. A ordem de Paulo exige decisão prática. Fazei morrer significa tomar medidas concretas. Significa cortar relações que nos arrastam ao pecado, renunciar a hábitos que alimentam a carne, abandonar ambientes que estimulam a tentação. A cruz não é apenas símbolo de perdão, é também instrumento de execução da velha vida. Spurgeon dizia: a graça que não mata o pecado não é graça de Cristo, pois a mesma mão que perdoa também santifica. O evangelho que apenas promete perdão sem transformação é falso. O Cristo que salva é o Cristo que crucifica a natureza terrena e ressuscita o novo homem. Essa radicalidade é ignorada porque dói. Matar a carne não é agradável. É doloroso abrir mão de prazeres, cortar pecados de estimação, crucificar vontades. Mas é esse o caminho da verdadeira liberdade. O que parece perda é, na verdade, libertação. O que parece morte é vida. Paulo nos lembra que essa era a nossa antiga condição, nas quais também andastes em outro tempo, quando vivíeis nelas. O pecado pode ter sido nosso passado, mas não pode ser nosso presente. O cristão não vive mais na lama de onde Cristo o tirou. Ele pode até tropeçar, mas não pode permanecer prostrado no lodo. Spurgeon concluiu: o pecado é como uma serpente. Você não deve guardá-lo como animal de estimação. Deve esmagar-lhe a cabeça. Essa é a imagem da mortificação. Não alimentar, não acariciar, não negociar, mas matar. Colossenses 3 nos confronta com a verdade que poucos querem ouvir. Não há cristianismo sem cruz. Não há vida nova sem morte da velha. A fé não é polimento moral, mas execução da carne. E só aqueles que fazem morrer a natureza terrena podem verdadeiramente viver a vida de Cristo. Depois de ordenar que façamos morrer a natureza terrena, Paulo prossegue: agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Colossenses 3, 8, 9. Aqui, Paulo amplia o horizonte da santidade. Não basta apenas crucificar os pecados visíveis, ligados à carne e ao corpo. É preciso também despir-se dos pecados internos, que corrompem a mente, a boca e as atitudes. O pecado não está apenas no comportamento imoral, mas também no temperamento descontrolado, na língua afiada, na mentira camuflada. O verbo usado é forte: despojai-vos. A imagem é de alguém tirando uma roupa suja, pesada e fétida, que já não combina mais com sua nova identidade. O velho homem é como uma vestimenta manchada, e o Evangelho exige que ela seja arrancada para sempre. É impossível viver a vida nova, vestido com as roupas da vida velha. Spurgeon dizia: a graça não remenda o velho traje, ela o lança fora e dá um novo. Cristo não reforma Adão, ele cria um novo homem em si mesmo. Essa é a essência do que Paulo ensina. Não há meio termo entre o velho e o novo. O velho homem não pode ser maquiado, ajustado ou disciplinado. Ele deve ser rejeitado, despido, abandonado. A lista que Paulo apresenta é reveladora. Ele fala de ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem obscena.
Quantos cristãos ainda vivem escravizados por essas coisas e se enganam, pensando que apenas os pecados escandalosos são perigosos. Mas aqui aprendemos que o velho homem também se esconde em palavras, em sentimentos, em expressões que brotam do coração. A mentira é destacada como exemplo. Paulo ordena: não mintais uns aos outros. A comunidade de fé não pode ser marcada por falsidade. O velho homem se alimenta de máscaras, de duplicidade, de engano. Mas o novo homem vive na verdade, mesmo que isso custe. E mentira pode parecer pequena, mas é uma ferida que destrói a confiança e contamina a igreja. Spurgeon advertia: aquele que mente para seu próximo não entendeu o Evangelho. Pois Cristo é a verdade, e onde ele habita, a falsidade não pode permanecer. Isso significa que uma fé que tolera mentira não é fé verdadeira. O despojamento do velho homem é radical e abrangente. Esse processo não é apenas moral, mas espiritual. O velho homem não é apenas um conjunto de maus hábitos, mas uma natureza inteira corrompida pelo pecado. Despí-lo significa romper com a velha identidade, renunciar ao passado, rejeitar as paixões antigas. É um ato consciente e diário de rejeição da carne e de entrega ao espírito. A imagem do despojamento também aponta para a continuidade. Não é um evento único, mas um exercício constante. Todos os dias, o crente precisa se examinar e arrancar de si qualquer vestígio do velho homem que tenta ressurgir. Paulo sabia que a carne ainda tenta dominar, mas a vitória é do Espírito para aqueles que permanecem firmes em Cristo. Spurgeon dizia: o cristão carrega em si dois homens, o velho, que deve ser morto, e o novo, que deve ser nutrido. Se você alimentar o velho, ele dominará. Se alimentar o novo, Cristo reinará. A luta espiritual é justamente essa: escolher diariamente qual natureza será fortalecida. O despojamento também é comunitário. Paulo escreve a uma igreja, não a indivíduos isolados. Isso significa que não podemos tolerar em nosso meio as obras do velho homem. A comunidade cristã deve ser lugar de verdade, de pureza e de palavras que edificam. A ira, a maledicência e a mentira não podem ter espaço entre irmãos. Essa é a verdade ignorada em nossos dias. Muitos cristãos continuam vestidos com as roupas do velho homem, justificando-se com desculpas. É meu jeito, é meu temperamento, é só uma fraqueza. Mas Paulo é categórico: despojai-vos de tudo isso. O Evangelho não nos chama a justificar a carne, mas a crucificá-la. O velho homem representa a vida antes de Cristo. Ele não é compatível com a nova vida. Continuar vestido com ele é viver em contradição com o Evangelho. É proclamar Cristo com os lábios, mas negar sua obra no coração. Spurgeon concluiu: é melhor ser ferido pela espada da verdade do que acariciado pela mentira do pecado. O Evangelho não veio para nos deixar confortáveis no velho homem, mas para nos libertar dele. Assim, Paulo nos chama a despir-nos definitivamente dessa velha vestimenta. Não há lugar para duplicidade no reino. Se estamos em Cristo, o velho deve ficar para trás e o novo deve brilhar em nós. A vida cristã não é uma mistura, é uma substituição. O velho homem morre e o novo homem vive pela graça de Deus. Depois de ordenar que a igreja faça morrer a natureza terrena e se despoje do velho homem, Paulo apresenta o passo seguinte: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Colossenses 3:10. A vida cristã não é apenas um abandono do passado, mas um revestimento do futuro. Não basta deixar de ser quem éramos. É necessário tornar-nos quem Cristo deseja que sejamos. O novo homem não é um aperfeiçoamento do velho, mas uma criação radicalmente nova. Não é um moralismo exterior, mas uma transformação interior. Não é fruto da disciplina humana, mas da graça divina. Spurgeon dizia: o Evangelho não vem para costurar remendos em trapos imundos, mas para vestir o pecador com a túnica de Cristo, lavada no seu sangue. Essa é a essência do revestimento. Não é nossa justiça,
mas a justiça de Cristo em nós. Paulo mostra que esse novo homem está em processo de renovação, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A imagem de Deus, distorcida pelo pecado, é restaurada em nós pela obra do Espírito. O novo homem não nasce perfeito em comportamento, mas nasce completo em potencial, sendo progressivamente moldado até refletir Cristo. Esse revestimento também é coletivo. Paulo acrescenta: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. O novo homem rompe barreiras de cultura, raça e posição social. Na velha vida, somos divididos por classes, etnias e status. Na nova, todos são um em Cristo. A verdadeira identidade do cristão não está em sua origem terrena, mas em sua união com Cristo. Mas Paulo vai além e detalha como esse novo homem se veste. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3:12. Essa é a roupa do cristão regenerado, não de ostentação, mas de misericórdia. Não de orgulho, mas de humildade. Não de violência, mas de mansidão. Não de impaciência, mas de perseverança no amor. Spurgeon comentava: o cristão é conhecido não por suas palavras altissonantes, mas por seu caráter semelhante ao de Cristo. A túnica do novo homem é feita de fios de santidade e costurada pela graça. Isso significa que a verdadeira fé sempre gera frutos visíveis. O revestimento não é teoria, é prática diária. Paulo acrescenta ainda a coroa dessa veste. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3:14. O amor não é apenas mais uma peça do traje, mas o cinto que une todas as virtudes. Sem amor, a misericórdia se torna interesse. A bondade se torna vaidade, a mansidão se torna fraqueza aparente. Mas com amor, todas essas virtudes se mantêm unidas na perfeição. O novo homem também é marcado pela paz. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Colossenses 3:15. Essa paz não é ausência de conflito externo, mas presença de Cristo interno. Ela governa como juiz, decidindo cada atitude, guiando cada passo. Onde a paz de Cristo governa, a guerra da carne perde força. Spurgeon dizia: o coração do crente é um trono, e nesse trono não pode haver dois reis. Ou reina o pecado, ou reina a paz de Cristo. O novo homem é aquele que já entregou o governo a Cristo e encontra na sua paz a direção para viver. Esse revestimento se completa com a palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Colossenses 3:16. O novo homem não vive de opiniões, mas da palavra. Não caminha na escuridão das próprias ideias, mas na luz das Escrituras. Sua boca se enche de louvor, porque seu coração está cheio da verdade de Cristo. Essa é a verdade ignorada por muitos. O Evangelho não é apenas sobre o que deixamos, mas sobre o que vestimos. Muitos se contentam em abandonar alguns pecados, mas não se revestem das virtudes de Cristo. Isso resulta em uma fé incompleta, em uma vida vazia. Mas Paulo é claro. A nova vida exige nova roupa, nova mente, novo coração. Spurgeon concluiu: Cristo não nos deixou nus ao despir-nos do velho homem. Ele nos revestiu de sua justiça e nos chama a viver como embaixadores do céu neste mundo. Essa é a essência do chamado: despir o velho, revestir o novo e andar como quem já pertence ao reino eterno. Depois de chamar a igreja a deixar a palavra habitar ricamente em cada coração, Paulo mostra o resultado inevitável dessa habitação: uma vida marcada por comunhão e gratidão.
Ele escreve: "E tudo quanto fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai." Colossenses 3,17. Aqui Paulo não fala de rituais extraordinários, mas do cotidiano. A vida cristã não é feita apenas de grandes momentos de culto, mas de pequenas ações diárias realizadas em nome do Senhor. A fé verdadeira se revela no ordinário, nas conversas, nas escolhas, nos gestos, no trabalho. Tudo deve ser permeado pela consciência de que pertencemos a Cristo. Esse é um dos pontos mais ignorados por muitos cristãos. Há quem pense que a vida espiritual se restringe ao domingo, ao templo, ao culto público. Mas Paulo amplia: tudo quanto fizerdes. Comer, trabalhar, estudar, servir, relacionar-se, nada escapa da esfera do senhorio de Cristo. O Evangelho não é uma parte da vida, mas a vida inteira. Spurgeon dizia: não existe linha divisória entre o sagrado e o secular para o cristão. Se Cristo é Senhor, Ele é Senhor do púlpito e da fábrica, da oração e do comércio, da igreja e da mesa da cozinha. Essa declaração destrói a visão reducionista que limita o cristianismo ao espaço religioso. Para Paulo e para toda a Escritura, a vida inteira deve ser vivida diante de Deus. A comunhão nasce dessa realidade. Quando cada um faz tudo em nome de Cristo, a igreja se torna um corpo unido, não porque pensa igual em tudo, mas porque vive para o mesmo Senhor. As diferenças sociais, culturais e pessoais se tornam secundárias diante do vínculo maior, a identidade em Cristo. E dessa comunhão flui a gratidão. Paulo insiste repetidamente nesse capítulo sobre a importância da gratidão. Não é apenas agradecer em momentos específicos, mas viver em estado de gratidão constante. Sede agradecidos. V 15. Com gratidão em vosso coração. V 16. Dando por ele graças a Deus Pai. Verso 17. E repetição revela a centralidade desse tema. A gratidão é a marca do novo homem. O velho vive reclamando, murmurando, insatisfeito. O novo vive reconhecendo a bondade de Deus em cada detalhe. A gratidão não depende das circunstâncias, mas da fé. Ela não nasce de uma vida fácil, mas de um coração transformado. Spurgeon afirmou: a murmuração é filha da incredulidade. A gratidão é fruto da fé. O ingrato vê apenas a dor, mas o crente vê a mão de Deus, até nas lágrimas. Essa é a diferença entre viver na carne e viver no espírito. A carne reclama do que falta. O espírito agradece pelo cuidado divino em tudo. A comunhão e a gratidão caminham juntas. Uma igreja grata é uma igreja unida. Quando o foco está em Cristo, não há espaço para comparações, invejas ou contendas. E gratidão gera contentamento, e o contentamento preserva a comunhão. Por isso, Paulo insiste tanto na necessidade de cultivar esse espírito entre os irmãos. Essa verdade é frequentemente ignorada porque vivemos em uma cultura de consumo que sempre quer mais e nunca está satisfeita. Esse espírito entra na igreja e a contamina. Cristãos passam a tratar Deus como fornecedor, a comunidade como serviço e a vida espiritual como produto. O resultado é frustração e divisão. Mas o Evangelho nos chama ao oposto, a viver em gratidão, reconhecendo que já temos tudo em Cristo. Spurgeon disse: se você não é grato pelo que tem, não seria grato nem que tivesse mais. E gratidão não nasce da abundância de bens, mas da abundância de Cristo no coração. Essa é a chave que falta em muitos corações, perceber que Cristo é suficiente. A comunhão verdadeira não se sustenta apenas em doutrina, mas em vida partilhada. Não é apenas estar juntos, mas caminhar juntos, suportando uns aos outros em amor, perdoando, aconselhando, louvando. E quando essa comunhão é regada pela gratidão, ela se torna reflexo do próprio céu. Essa é a vida que Colossenses 3 apresenta, uma vida onde cada palavra e cada ação é feita em nome de Jesus e onde a gratidão transborda continuamente. Essa vida é o testemunho mais poderoso da igreja diante do mundo.
Não são apenas sermões, mas vidas gratas e comunhão verdadeira que pregam o Evangelho com autoridade. Spurgeon concluiu: um cristão alegre e grato é um argumento vivo em favor do Evangelho, pois o mundo não pode explicar uma alma que canta no sofrimento e agradece em meio às perdas. Essa é a verdade ignorada. Muitos querem milagres extraordinários, mas esquecem que o maior milagre é uma vida comum transformada pela presença de Cristo. Fazer tudo em seu nome e viver em gratidão é a revolução diária que o Evangelho produz. Paulo encerra sua exortação em Colossenses 3, lembrando à igreja qual é a essência da vida cristã. Aqui não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Colossenses 3:11. Essa é a coroação de todo o capítulo. Não somos mais definidos por nossas origens, tradições ou status sociais, mas pela presença de Cristo em nós. O Evangelho rompe todas as barreiras humanas. O velho homem vivia de divisões, alimentava preconceitos, construía muros. O novo homem, porém, vive da unidade em Cristo. Em sua morte e ressurreição, ele derrubou a parede de separação, fazendo de dois povos um só e reconciliando todos em um só corpo diante de Deus. Isso significa que a identidade suprema do cristão não é cultural, é espiritual, não é terrena, é celestial. Spurgeon dizia: se Cristo é tudo para você, então os rótulos perdem o valor. Não importa se é rico ou pobre, culto ou simples, conhecido ou anônimo. O único título que importa é Filho de Deus por meio de Cristo Jesus. Essa é a grande verdade ignorada em nossos dias. Muitos ainda vivem como se fossem definidos por sua posição, sua etnia ou suas conquistas, quando, na verdade, nossa identidade está escondida em Cristo. Paulo insiste: Cristo é tudo. Isso significa que Ele é o centro, o fundamento, o propósito e o fim de nossa existência. Não há área da vida cristã em que Cristo não deva reinar. Ele não é apenas parte da nossa semana, mas o Senhor de todos os nossos dias. Não é apenas Salvador, mas também Rei. Não é apenas quem nos resgatou, mas quem agora dirige cada passo do caminho. E mais, Cristo é em todos. Isso revela a presença viva do Senhor em cada crente. O mesmo Cristo habita no jovem e no idoso, no rico e no pobre, no estudado e no simples. A unidade da igreja não está em afinidades humanas, mas na presença de Cristo em todos. O corpo é diverso, mas o espírito é um só. Essa realidade deveria moldar nossa vida comunitária. Não há espaço para orgulho, porque Cristo é tudo. Não há espaço para discriminação, porque Cristo é em todos. Não há espaço para divisões carnais, porque Cristo é o vínculo que une. Onde Ele é tudo em todos, o Evangelho floresce, a paz governa, a gratidão transborda. Spurgeon advertia: aquele que tem Cristo não pode dizer que lhe falta algo. E aquele que não tem Cristo, ainda que possua o mundo inteiro, é o mais miserável dos homens. Essa é a chave da vida cristã. Cristo é suficiência. Ele é a plenitude que preenche cada vazio, a luz que dissipa toda a escuridão, a vida que vence toda a morte. Essa verdade é ignorada porque vivemos em uma era que busca identidade em tudo, menos em Cristo. Muitos se definem por ideologias, culturas, carreiras, relacionamentos, mas Paulo nos lembra: nada disso pode ser fundamento sólido. Todas as outras identidades são passageiras, mas Cristo é eterno. Dizer que Cristo é tudo em todos é reconhecer que Ele é a medida de nossa espiritualidade. Não são dons, cargos ou títulos que definem a maturidade cristã, mas o quanto Cristo governa a nossa vida. Uma igreja pode ser rica em estruturas, mas pobre em Cristo. Um crente pode ter muitos talentos, mas estar vazio de Cristo. O que importa é se Ele realmente reina como tudo em nós.
Essa declaração também aponta para o fim último da história. Um dia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. No céu, não haverá judeu ou grego, escravo ou livre, mas Cristo será tudo em todos. O que Paulo antecipa aqui é a realidade do reino consumado. Spurgeon concluiu: Cristo é o alfa e o ômega da vida cristã. Se ele não for o primeiro e o último, não será nada. Mas se ele for tudo, então não falta nada. Essa é a síntese de Colossenses 3. O chamado não é apenas para deixar o pecado, nem apenas para viver virtudes, mas para viver Cristo em tudo. Assim, o capítulo termina onde a vida cristã começa e termina, em Cristo. Ele é nossa vida, nossa esperança, nossa identidade, nossa glória. O mundo tenta nos definir por categorias terrenas, mas o Evangelho declara: Cristo é tudo em todos. Se essa mensagem de Colossenses 3 falou ao seu coração, deixe o seu like. Agora mesmo, isso ajuda a espalhar a palavra para mais pessoas. Escreva aqui nos comentários: Cristo é tudo em mim. Esse será o sinal de que você ouviu e recebeu a verdade deste capítulo poderoso, escolhendo viver a nova vida em Cristo. E não se esqueça, inscreva-se no canal A Escola do Príncipe e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui pregamos a palavra como ela é, sem cortes, sem diluição e sem medo de desagradar. Como disse Charles Spurgeon, o cristão não é apenas melhorado, ele é transformado. Cristo não é parte da vida dele, é a vida inteira.